Estamos começando agora aqui pela TV Assembleia, mais um programa Personalidade. A nossa personalidade de hoje vem do mundo da pesquisa. Do mundo da pesquisa num setor muito importante para nós nordestinos, para nós alagoanos, que é o mundo do forró. Eu estou me referindo ao pesquisador, historiador, nosso querido José Lessa, que é também presidente da Associação dos Forrozeiros. Lessa, um prazer danado estar com você aqui no nosso Personalidade, para a gente conversar um pouco, para que o alagoano conheça um pouco também mais da sua vida, da sua trajetória, até chegar nesse mundo do forró, que é o mundo que hoje você habita, né? O mundo que você habita e anda nele com bastante desenvoltura. É um prazerzaço estar com você aqui, tá bom? O prazer é todo meu de estar com esse velho camarada de muitas lutas no passado e da defesa da cultura nordestina. Eu acho que isso foi o fato que possibilitou essa ligação, essa interação que a gente tem. É verdade, é verdade. Lessa, normalmente a gente começa aqui bem pelo começo mesmo, trazendo as memórias lá de trás, para que o nosso telespectador conheça um pouco da vida da pessoa também, né? A gente agradece muito a você que a gente tá fazendo essa entrevista com você na sua casa, né? Então a gente vai ter algumas interferências aí do velho cachorro que teima em latir, como diz a história. Aqui de vez em quando tem um também que teima em latir, um papagaio que teima em assobiar, né? Mas é bom porque a gente vai mesmo na intimidade. Estamos na intimidade do seu gabinete, onde você produz, onde você faz as suas pesquisas. Me diga uma coisa, você é alagoano, Lessa? Eu nasci em Coruripe, mas eu me criei em Aracaju e depois andei por um bocado de lugar, porque naquela época do chumbo grosso, na época da ditadura, às vezes a gente tinha que mudar de lugar para poder se manter vivo. Mas aí nessas mudanças, vamos lá para o comecinho mesmo. Aí nasceu lá em Coruripe, estudou por lá, menino, como foi? Você é filho com quantos irmãos mais? Como foi esse começo de vida? Quem é seu pai, quem é sua mãe? Como foi o começar da sua história? Eu nasci em Coruripe e com 6 anos de idade, fui morar em Aracaju. Então, Coruripe eu tenho poucas lembranças, porque a gente vai embora e volta, mas termina perdendo os amigos e vão cada um se encaminhando na vida, muitas vezes por outro canto. Eu sou filho era um pequeno proprietário, era uma família tradicional de Coruripe, que é a família Gama, misturado também com outra família grande, que era a família Lessa. Aí fui para Aracaju, e Aracaju aí eu comecei, as minhas imagens são mais fortes. Comecei criança jogando futebol, dançando quadrilha, né, dançando nos arraiais, e depois tive que ir para Salvador, para São Paulo, e terminei retornando para Alagoas, para a campanha do camarada Freitas Neto e Nilson Miranda. E aqui eu conheci a Rosiane e ela me prendeu pelo pé e fiquei por aqui até hoje. Já são 41 anos aqui em Maceió, e 41 anos ao lado da Rosiane durante todo esse tempo. Seu pai, como era o nome dele, sua mãe? Meu pai se chamava José da Costa Gama, mas era conhecido como Zeca Gama. E minha mãe era Celina Lessa Gama, né? Da região das praias ali, dos pequenos, médios proprietários de sítio de coqueiro, né? Então, essa família é uma família muito grande ali na região sul do estado, Coruripe, Penedo, Piaçabuçu, Feliz Deserto, principalmente aí é onde está
o núcleo dessa família, que também se estende para o Palmeiras dos Índios. Depois se espalhou. Lessa, e você, era você e mais irmãos? Como era essa vida, né, em família? Era você e quantos irmãos? Por parte de pai e mãe, tinha uma irmã que já faleceu. E tinha um irmão por parte de pai que esse eu não tive convivência. Esse foi para o Rio de Janeiro e lá ele não retornou mais a Alagoas. Tive com ele uma vez, fiz uma visita, mas esse irmão a gente tinha pouco contato. Agora minha irmã não, essa era só essa irmã. Quando vocês foram para Aracaju, foram os 4, então? Foram os 4. Meu pai, minha mãe, eu e minha irmã. Isso foi em 64, final de 64. Aí eu me criei e toda a base da minha formação foi em Aracaju. Então, lá estudou, não é? Lá você fez os estudos, os primeiros contatos, os primeiros amigos. Como foi esse tempo? Como era a sua vida em Aracaju? Você já falou um pouco, jogava bola, não é? A coisa que todo menino faz. Mas alguma lembrança em especial que você tenha? Você já falou das quadrilhas, talvez tenha sido isso até que depois a gente vai puxar que o motivou para a questão da cultura forró. tradicional, da cultura popular, da cultura do forró. Como foi essa vida sua aí? A vida inicial, estudou aonde? Não é? E como é que foi essa... Vamos falar um pouquinho sobre essa parte da sua vida. Olha, nessa fase, eu era muito ligado ao esporte, né? Eu fui da seleção sergipana de handball, da seleção de infanto juvenil, mas eu nunca vi goleiro pequeno ter futuro. Aí, como eu era muito baixinho, aí deixei de jogar, mas ainda joguei na seleção sergipana, eu joguei contra o Zico, né? Na seleção infantil juvenil, foi feito na inauguração do Batistão, que é o campo lá de Aracaju, aí foi feito um torneio com Bahia, com Flamengo, Fluminense, São Paulo. Aí eu joguei nessa época na seleção de infanto juvenil e era até um goleiro que podia ter futuro, se não tivesse 1,65 m. Aí eu digo, foi quando, nesse mesmo período, eu passei a me interessar, principalmente pela política. Já era 69, né? Aí em 70 eu passei a ter uma participação, entrei para a juventude do antigo Partido Comunista, que não existe mais, Partido Comunista Brasileiro. E a partir daí PCB, eu fui obrigado a mudar, né? PCB. Aí a partir daí eu fui obrigado a mudar para diversos locais. Fui para Salvador, depois fui para São Paulo, e aí terminei sendo enviado ao Nordeste. Foi quando veio aquele momento da crise com a volta do exílio, e eu discordei do partido e terminei me desligando do partido. E até hoje eu estou sem filiação partidária, por incrível que pareça. Aí foi quando o forró, né, começou, alguns forrozeiros exigiam uma participação minha. Eu já tinha formado o site forroalagoano.com.br. Aí, a partir daí, porque quando eu cheguei em Maceió, eu fiz muito movimento de bairro, né? Eu, Reinaldo Cabral, nós fomos os iniciantes do movimento de bairro aqui, naquela época. E a gente sempre fazia quadrilha. Lá no Feitosa, todo ano tinha quadrilha, tinha grupo de coco de roda, de reizado, uma atividade cultural, porque eu sempre julguei importante usar a cultura no processo de conscientização, de aproximação. E isso é uma coisa que deu certo, né? E o resultado é que eu criei um vínculo, né? O Feitosa morava na época cerca de 19 sanfoneiros. Aí quando se fazia forró era só forró, até piquenique com ônibus só repleto de forrodeiro, já cheguei a fazer lá na época do Feitosa. Aí esse laço, um laço muito grande, e o Sandoval chegou aqui uma certa época e me deu uma tarefa.
Você tem o forró precisa de você. Ele teve uma visão, que eu digo, muito inteligente. Ele disse: você tem um conhecimento teórico, você conhece da história, a gente não conhecemos, mas você tem uma capacidade de organização. Então, nós precisamos de você. Depois de muita insistência, eu aceitei esse encargo, isso não é cargo, é esse encargo, e a partir daí as coisas começaram a fluir, foram fluindo. Hoje a gente tem um movimento bastante consolidado. E a primeira atividade foi fazer uma quadrilha para atrair a comunidade. Aí o povo dizia: você é doido, aqui vai ser morte como a peste. Eu digo: não, você vai ficar tudo tranquilo. Então o povo gosta da festa, gosta da cultura. E foi um São João assim que, entre mortos e feridos, salvaram-se todos. Não teve um empurrão. Tem até um detalhe que as pessoas riem. Quando o negócio foi começar mesmo, eu chamei os principais, na época uma parte já está morto, que eram os mais bravos. Eu digo: tem aqui uma missão para você honrosa. Ele disse: qual é? Você vai cuidar da segurança da festa. Resultado: não teve confusão nenhuma, porque todos os valentes estavam cuidando da paz. Aí, isso foi uma coisa interessante. Aí, a partir daí, essa quadrilha marcou a comunidade. Eu digo: o que é que eu vou fazer agora? Eu vou deixar essa garotada viver sendo cooptada pelo crime? Não. Eu digo: vou fazer mais coisas. Aí fizemos o reizado. Falei com o professor Pedro Teixeira. Aí fizemos o reizado, fizemos um coco de roda, taeira. E aí e a coisa evoluiu, né? E hoje eu fico grato com isso, porque eu vejo que a grande maioria dos que participou desse processo hoje são professores, hoje são médicos. Foi extremamente importante na conscientização daquela turma. Então, acho que a cultura eu sempre via como um fator importante. Aí foi que eu abracei ainda mais a cultura. Então, a gente fez 5 anos de São João. São João até ser o mês inteiro, todo dia ter forró lá no bairro. As confraternização. E essa relação era um bairro que tinha, na época, cerca de quase que 20 sofoneiros, dos bons, né? O nosso amigo Sandoval, é daí que veio posteriormente o Sandoval a me dizer: Lessa, nós precisamos de você. Já tinha o forró alagoano, a ele espelhado naquilo que se levantava da importância dos nossos artistas. Ele me convocou para essa tarefa, que eu terminei aceitando. O companheiro Marcondes Costa, doutor Marcondes Costa, a gente sempre jogava um dominózinho aqui no vinil, aqui na Praça Sergipe. Quando eles souberam da história, também era, de um lado era Sandoval e de outro lado era o Marcondes Costa e outros amigos. Dizer: você tem que abraçar essa causa. Foi quando eu abracei definitivamente e pensei até em fazer um site que era em homenagem ao grande Gerson Filho. Mas depois, pesquisando, eu comecei a notar que Maestro Fonfon era de Alagoas, que Gerson Filho, que Clemilda, que Luiz Vanderlei. Eu digo o nome, não vou me restringir a Gerson Filho. Esse site vai se chamar Forró Alagoano. E o Forró Alagoano já completou 12 anos de existência, que é difícil para um site feito amadoristicamente, só com amor, né? Ele permanecer por um tempo tão grande, e eu espero que ele exista, venha existir ainda por muito e muito mais anos, porque eu começo a sentir alguma coisa assim de positivo. Antigamente ninguém falava no artista alagoano. Hoje o cara já dizia: filha de Penedo, olha, fulano tem orgulho de ser da terra de Jararaca. Então acho que o raio de Alagoas ele foi feito muito por pessoas que eram de outros estados e nunca deu um valor, um destaque que o artista alagoano merecia. Então, a terra que o forró nasceu. O nosso Theo Brandão, ele resiste que em 1880 já tinha coco com sanfona de 8 baixos, zabumba e triângulo lá em Bebedouro.
O que desmistifica que esse patrimônio é pernambucano, não, esse patrimônio é alagoano. Chegou em 22 no Rio de Janeiro com o nosso Jararaca, fez 100 anos com o baião, com o rojão, com o chapéu de couro. Muita gente atribui isso a Luiz Gonzaga. Então, é essa luta que às vezes alimenta. A gente vê resultados que são palpáveis e a gente vê também o espaço que o artista do forró vem tendo ao longo desses anos. Hoje o artista do forró toca no Carnaval, toca no São João, toca no Natal, toca no ano inteiro. Né? Eu acho que esse espaço que o forró vem ganhando, eu me sinto muito honrado em participar dessa luta. Lessa, veja bem, ter você aqui no Personalidade e da TV Assembleia, para a gente é importante, porque a gente tem a pessoa que mais entende. Você deu algumas pinceladas e eu queria explorar um pouco mais de você, né? Nesse histórico do forró, nesse histórico dos compositores alagoanos que fizeram muita coisa Brasil afora, e às vezes a gente não fala aqui em Alagoas, não fala alguns porque não sabem, e outros porque cultuam às vezes mais o que é de fora do que é o da casa, né, as coisas da casa, mas a maioria é porque não tem conhecimento. Então eu queria que você, eu já assisti várias palestras suas, inclusive tive a honra de produzir junto com o companheiro Marola, um vídeo com você sobre o forró alagoano, sobre a música alagoana fora de Alagoas e dentro de Alagoas. Então eu queria que você já deu a primeira pincelada aí do Jararaca. Então eu queria que você falasse de outras pessoas importantes para a nossa música em nível de país, e que contribuições essas pessoas deram em nível de país. Por exemplo, eu tive recentemente no MIS do Rio de Janeiro, do Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro, e eles vão fazer agora, no fim do ano, vai valer esse ano, já eu acho que vai estar esse ano pronta, uma exposição sobre Peter Pan. Então, vamos começar por ele. Qual a importância desse tal Peter Pan? Quem era Peter Pan e a importância dele para Alagoas e para o Brasil? Peter Pan nasceu aqui em Maceió, mas foi morar em Rio Largo. A irmã da mãe dele faleceu, aí ele foi para o Rio de Janeiro. E lá ele passou a se dedicar realmente à música. Peter Pan é um pseudônimo porque naquela época quem tinha um pouco mais de recursos não queria que um filho fosse artista. Era um desmerecimento, era uma praga na família. E ele usou esse codinome de Peter Pan. O nome dele era José Francisco de Paula. Né? Aí o Peter Pan, ele não fez só forró. Ele tem um hino que é Olha pro Céu, Meu Amor. Mas ele fez também outros baiões que foram gravados por Luiz Gonzaga. Ele fez belos sambas, né? Se tu queres saber, isso é Peter Pan. Peter Pan, a valsa última Queres inspiração. saber se eu te amo ainda, né? Essa música, se queres saber se eu te amo ainda, é isso? Aí o Peter Pan, ele também é autor da valsa mais tocada no Brasil, Última Inspiração. Foi gravada, inclusive, por Luiz Gonzaga. Eu quero saber como é que se grava forrozeiro, porque valsa é considerado como do forró. Porque no forró bodó não tinha música brasileira, tinha valsa. Então todos os forrozeiros tradicionais, ele gravou pelo menos umas 3 valsas. Gerson Filho, Luiz Gonzaga, Gerson do Pandeiro. A valsa era a música da época. Então o Peter Pan, ele deixou essa obra, né? A marchinha de carnaval, a marcha do Caracol, né? Foi campeã do carnaval de 47 no Rio de Janeiro, a música mais tocada. Era considerado o rei das marchinhas de carnaval. Ele fez forró e
boleros, fez samba canção, ele fez tudo na época e é um compositor por excelência, né? Foi um dos maiores compositores brasileiros que ainda hoje parte de suas músicas são tocadas, né? O Luiz Gonzaga gravou a Valsa Última Inspiração, gravou também o que todo mundo, todo homem quer, que é Dinheiro, Saúde, Mulher. É uma marchinha também do Peter Pan, e gravou mais alguns trabalhos do Peter Pan. Né? E a Olha Valsa para o céu, Última meu amor, olha Inspiração. para o céu, meu amor, né? E olha para o céu, E a, meu amor, val, não é e a isso? valsa Última Inspiração. Olha para o céu, meu amor, veja como ele está lindo. Isso quando toca no período junino, a gente se arrepia. Né? É verdade, é verdade. Mas vamos para outras figuras. Eu quero explorar bastante você, Lessa. O seu O Gesso conhecimento, Filho, né, sobre isso aí. o Gesso, o Gesso Filho chegou em 53 no Rio de Janeiro. Né? O Jararaca chegou em 22, com toda uma cabroeira, vestido de cangaceiro. Aí o Petra, mas você está vestido de cangaceiro, está fazendo apologia. Eu disse, não, essa é a roupa do vaqueiro nordestino. Como o cangaço não tem farda, e eles são do sertão, é por isso que eles se vestem dessa forma. O Jararaca, além de grande compositor, também era uma figura política. Né? Muitas vezes o Prestes chegava nos comícios ao lado do Jararaca. Naquele famoso comício do Pacaembu, o Jararaca estava lá presente ao lado de Prestes, de Pablo Neruda, de todas aquelas grandes figuras da América Latina que vieram ao Brasil, né, para participar daquele comício. Então, esses três, Gesso Filho, Jararaca, Peter Pan, foram fantásticos para a nossa música. Mas foram surgindo. A gente reverencia muito pouco. Eu estou olhando ali, tem um disco ali do Jacinto Silva. Jacinto Silva, né? O homem que criou o coco sincopado. É pouco, eu cobro muito dos artistas. Gravar ou regravar, ou botar em seus repertórios. Jacinto Silva, que em Pernambuco, na Paraíba, no Brasil, é reverenciado como um dos maiores coquistas da nossa história, levando a nossa música raiz, né? Firmando ela nacionalmente. Mas tem outros nomes como Mestrezinho, né? Luiz Gonzaga, antes de morrer, perguntaram a ele quem era o substituto dele. Ele disse que era Lindu, mas depois que ele morresse, que ele falava assim. Aí o cara disse, mas o Lindu morreu, e agora quem é? Ele disse, não tem outro. E quem é outro? É o negão é desse tamanho, abriu os braços, mas digo não. É Mestrezinho. A gente ainda se toca muito Mestrezinho, mas a gente não passa não diz essa passagem que o rei passou para ele, em vida, o título do Rei do Forró. Então, acho que o Certo. Mestrezinho teve uma grande importância. Mas Luiz Vanderlei, né? Luiz Vanderlei deixou clássico na nossa música. Coronel Antônio Bento, deixou o Homem de Ah, Caxias, conta essa Coco do história Gogó aí, da Ema. Lessa. Lessa, Do, conta essa história sim, aí, porque eu aprendi isso com você. Quer dizer que aquela famosa música que o Timaya canta, não é? Coronel gravou. Antônio Bento, de um alagoano? É de uma lagoa de Colônia Leopoldina. Né? Ele saiu daqui e venceu. Ele fez também outros clássicos, como Terra dos Marechais. Ei, Marcel, é três mulheres para um homem só. Isso desse grande artista de Colônia Leopoldina. Mas aí tem uma figura uma foto que eu passei, que eu estou ao lado de Joci Batista. Joci foi o cara que levou para São Paulo, né, o forró. O primeiro artista a fazer sucesso em São Paulo foi Joci Batista. Era alagoano. Como a primeira casa de forró de São Paulo também foi de um alagoano. Hoje está desmistificado que não foi do Pedro Sertanejo, mas foi aqui de Zé Lagoa, que era também cantor, compositor, ainda está vivo, aqui de Água Branca.
Mas tem outros nomes, por exemplo, em Santana do Ipanema, tem um dos compositores que ainda hoje suas músicas são tocadas. Quem não conhece Carcará, um hino do povo da resistência, foi até um hino de resistência à ditadura. Carcará era a prova de febreza do povo nordestino. Então, o Zé Cando nasceu em Santana, grande compositor, morreu em Sergipe, faleceu em Sergipe, um outro nome. Mas a própria Santana do Ipanema tem um outro vulto da nossa história, né? Guriatã de Coqueiro. Foi um grande compositor. Ele levou para São Paulo em 1946, está registrado nos livros. Ele levou o repente e o cordel. A literatura de cordel também é feita de outra lagoa. Quer dizer, São Paulo, o forró, a cantoria do forró foi com Jossi, a casa de dançar forró foi de Zé Lagoa, e quem levou o cordel e o repente para São Paulo foi outro alagoano, também de Santana do Ipanema, muito desconhecido hoje. As novas gerações não sabem quem esse grande artista valoroso. A Clemilda gravou dele Pagode Alagoano, uma música belíssima. Né? Muita gente gravou também Guriatã de Coqueiro, era da Santana do Ipanema. Então, eu acho que esse estado é um estado riquíssimo, não só no forró, porque o nosso Enkel Tavares chegou a reger a Orquestra Sinfônica de Berlim. Ora, tem que ser um grande músico para comandar uma orquestra de porte internacional. Esse homem era aqui, da Satuba. Uma certa vez eu perguntei a um sambista, por que você não canta sambista alagoano? Vocês estão com os forrozeiros que só cantam os artistas de fora. Se tem algum, eu digo, triste madrugada foi aquela. Um cidadão aqui de Maceió, que nasceu aqui em Maceió, que é considerado o rei do carnaval de São Paulo, Jorge Costa. Então, essa eu costumo dizer sempre que aqui é onde a música fez morada. A gente fala na Bahia, mas aqui a gente tem o Hermeto Pascoal, a gente tem um Djavan. Você vê que em todas as áreas da música, o maestro Fonfon, né, que é outro que faleceu num show lá na Grécia. É parente até do nosso amigo Chico de Assis, né, o Peter Pan, que era aqui de Santa Luzia do Norte, e que deixou a marca dele no mundo. Né? Às vezes se escuta um chorinho, a cara diz murmurando, mas de quem é isso? É de uma alagoana, de Peter Pan. Então, samba, a música popular brasileira... Do Maestro Fonfon. A gente agora estava falando do Peter Pan, mas é do Maestro Fonfon, não é isso que você estava falando dele? Maestro Fonfon, Murmurando. É do Maestro Fonfon. Murmurando, né? Murmurando, é um clássico do chorinho brasileiro. Mas tem só aí? Lessa, não. me fale de outro camarada. Luiz Gonzaga da Silva, ele é de Piranhas, chegou ao Rio de Janeiro para se tratar e muitos consideram como o pai da música popular brasileira com a série Churumingos. Né? O nosso grande alagoano, Gonzaga da Silva, foi professor da Universidade Federal Fluminense, e ele, em Delmiro Gouveia, ele tinha um grupo que só deu gênio. Não era alagoano, mas começou a carreira em Alagoas, Gordurinha. Participava desse grupo. O maior tocador de cavaquinho e bandolim do Brasil, Índio do Cavaquinho, também participava desse grupo. O Jararaca passou por esse grupo, além dele, Luiz Gonzaga da Silva. Quer dizer, um grupo que deu 4 gênios da música brasileira lá de Delmiro Gouveia. Hoje, infelizmente, esse local está funcionando como uma academia para ginástica. Quer dizer, preciso que se levante, até se tombe, porque isso é um dos marcos da história da música brasileira. Porque a música brasileira é uma coisa nova.
não vem do século XIV, XV, XVI. Né? A nossa música surgiu basicamente no século XX. É muito. Se o Brasil tem 200 e poucos anos, né? A música tem menos tempo ainda. Então, a nossa música, a música de Alagoas, o coco de Alagoas, ele fez a marca da música popular brasileira. Todos têm influência disso. É verdade, é verdade. Agora me fale de outra figura também que você ouço muito você falar dela, que chama-se Augusto Calheiros. Qual a importância dessa figura para a música? Eu sei que foi um grande cantor, mas fale um pouco que era, parece que era de Murici, não é isso? Augusto é de Murici, da família Calheiros, né? É, foi embora também de Alagoas, ficou muito triste com a inauguração da Rádio Difusora, porque não convidaram ele, pediu até para ser sepultado em Garanhuns, porque lá o povo adorava ele. Foi o cara que apresentou o Tá vendo? Baião em 1928, uma composição de Jararaca, que também foi gravada em outros ritmos. O Jacques do Pandeiro disse que Catirina foi a música que fez com que ele viesse a ser cantor, que a mãe dele botava essa música para ele dormir. Ele só dormia ouvindo ela cantando Catirina. Isso, quando a gente vê o Jacques do Pandeiro, a origem do Jacques do Pandeiro, a influência foi do nosso alagoano Jararaca. Essa música é de Jararaca, foi gravada por Jararaca e foi gravada por Augusto Calheiro. Augusto foi um dos maiores nomes da era do rádio, né? Um nome que foi conhecido como a Patativa do Norte, em referência àquele belo pássaro, a Patativa. Então, Augusto ele deu uma grande contribuição, assim como deu Jararaca. A primeira grande casa de show voltada à cultura nordestina foi o Jararaca, que fez no Rio de Janeiro a Casa de Caboclo. A famosa Casa de Caboclo era do Jararaca. Né? Então, mas se a gente sair olhando na história, a gente vai ver, tem um samba muito conhecido, né, do grande Moreira da Silva, quer dizer, não é do Moreira, é de Adozenilton, que era aqui de Alagoas. Vou apertar, mas não vou acender agora. Esse samba também tem raízes aqui em Alagoas. Como grande boêmio, né, o Bezerra, a gente no Brasil nunca se lembra do compositor, se lembra só do cantor. Né? O Zé Cândido, ele no livro dele, num dos livros dele, ele diz que o compositor não tem valor de nada. Aí ele diz o porquê. Diz que o cara chegou para comprar um passarinho e perguntaram a ele quanto era o passarinho. Vamos ver que hoje o cara diz 50 mil reais. Aí o cara diz, mas 50, eu tenho um melhor. Quando levou ele numa sala lá, escondidinho, coberto, que estava trocando de pena, ele disse, e o valor desse? Ele disse, esse daí é 200 mil reais. O cara disse, mas 200 mil, esse é o compositor. Se ele não fizer, o outro não canta. Então, é esse o exemplo que a gente tem, às vezes, dos compositores. Né? São tão importantes, porque imagine se não fosse essas belas poesias transformadas em acordes sonoros, que são as composições. A nossa vida seria muito mais triste, né? É verdade, é verdade. Lessa, fala um pouco agora da tua... Eu já peço o Renê que vá procurar. Como é o nome do site? Forró... www.forroalagoano.com.br. Pronto, fala um pouco fabuloso. Da trajetória, dessa trajetória, enquanto o nosso querido diretor Renê vai procurando aí o site para a gente mostrar um pouco dele, que é o seu instrumento de trabalho principal hoje, né? Uma das suas ferramentas de trabalho hoje é esse site. Né? Você disse que ele já está com quantos anos de existência? 12 anos. Fala um pouco do site, como é que você chegou a ele, como é que você mantém ele.
O site, ele, o objetivo era uma homenagem a Gesso Filho. Foi quando a gente viu que Gesso Filho era apenas um dos grandes nomes dessa terra, mas tinha outras estrelas que brilhavam tanto quanto ele. Aí foi quando surgiu com o forrolagoano.com.br. Aí Olha você aí, vê, por exemplo, site, tá lá, o site está no ar. você pode baixar, tem um comentário sobre aquele disco e no final você pode clicar e baixar direto para o seu computador. Você não pode vender, né? Porque a cópia, fazer cópia para venda é crime. Mas esses artistas estão esquecidos, porque as gravadoras detentoras de suas obras deixaram de publicar. E a forma que nós encontramos foi, como é um arquivo meu pessoal, eu posso compartilhar, né? As pessoas podem ter acesso e ouvir essas belas composições. Aí está Saraiva. Eu digo sempre que Alagoas é a terra dos reis, porque esse foi considerado como o rei do sax soprano, que tem o saxofone, que faz tipo o gogó da Ema, né? E tem o saxoprano, que parece um clarinete. Foi o maior mestre, considerado como o rei do saxoprano. Saraiva está disponível, mas você vai encontrar até os mais jovens, né? Aí tem um comentário e aqui no final você pode clicar e ele vai parar dentro do seu computador. Então, o site tem um acervo com música de todas as épocas dos artistas de Alagoas, em especial no forró. Tem samba? Tem. De vez em quando tem um sambista alagoano, a gente prestigia, que faz parte, segundo o grande pesquisador. Olha, a gente está vendo no site Cascudo, aí, volta aí, Renê. Volta aí um pouquinho, Renê. É o Sandro Becker, Sandro Becker. Eita, rapaz, Sandro nunca Becker, mais tinha visto. Um dos maiores vendedores de disco da história do forró. Ainda está vivo, tem uma casa lá em Rio Grande do Norte, em Natal, e continua em atividade, o Sandro Becker. Né? Canta Precisamos fazer uma entrevista com ele aqui, né? Uma entrevista no Personalidade. Vamos marcar um dia com ele. Marcar um dia para a gente fazer. Ele, inclusive, também tem um programa de forró na televisão. Ele também está fazendo televisão agora, o Sandro. Lá no Rio Grande do Norte. Esse aí quem é? Volta aí esse. Volta esse aí, Esse aí quem é? Disputava com Roberto Carlos no Rio de Janeiro, na década de 70. De Marechal Deodoro. Benedito Nunes. Hoje é um artista que eu vou até fazer uma visita ao camarada Enio e vou dizer, Enio, sugiro ao prefeito botar uma estátua desse caba na praça. Tem um caba como Benedito Nunes, que hoje essa juventude não sabe quem é Benedito Nunes. Esse disputava com Roberto Carlos. Era um artista que não tem substituto. O estilo dele cantar era próprio. Era do Benedito Nunes. Era devagar, quase parando, mas que todo mundo gostava. É verdade. Olha, vamos passar para ver umas fotos suas e você vai enquadrando elas, porque a gente colocou elas meio sem um roteiro cronológico. Né? E vai aparecer fotos mais antigas, fotos mais novas. Aí você vai dizendo as situações aí para que a gente, através dessa viagem fotográfica, a gente conheça um pouco mais da tua vida também. Renê, vamos ver se a gente... já está aí, ó. Isso aí. Isso aí foi na campanha do Brizola, em 79, campanha para presidente. Está aí a minha filha pequenininha, distribuindo panfleto, ela brigava pelo Brizola porque ele investia na educação. Aí foi na campanha, primeira campanha presidente. Não estou repetindo. Isso foi na caravana do Lula, quando ele esteve aqui, que ele fez aquela caravana pelo Brasil antes de ser presidente da República. Aí está eu, meu amigo Valmir Melo, que foi prefeito de Carneiro,
nós integramos Não foi de hoje que eu estou votando no Lula, não. Já votava naquela época. É o Lula. Ah, bom. Aqui foi na Isso, posse do Ronaldo Lessa, prefeito de Maceió. Eu fui nomeado secretário de Ação Social na época, uma indicação do PDT. Né? Foi aquela vitória que nós tivemos de eleger um prefeito com uma característica diferente, com uma postura política e ideológica. Eu fiz parte desse momento também histórico como secretário de Ação Social. Aqui está eu, Joci Batista, o homem que levou o forró para São Paulo. Foi no primeiro aniversário do site Forró Alagoano, foi em 2011. O Chameguinho e o terceiro, o nome não está me vendo, mas é um forrozeiro das antigas. Aqui é Robertinho, filho da Clemilda e do Gerson Filho, e a esposa lá em Aracaju. A gente falou muito de Gerson aqui, foi um pouco machista. Vamos falar da Clemilda, a importância da Clemilda? A Clemilda é outra do reinado alagoano. Se o Gerson era o rei dos 8 baixos, se o Saraiva era o rei do sax soprano, se o João do Pife, né, era o rei do pífano, a Clemilda foi eleita a rainha do forró. Uma personalidade de São José da Laje, que se criou em Palmeira dos Índios, e que eu tive o prazer de ter muitas confidências dela no final da vida dela. Isso aí são filhos dela e do Gerson, é? Lá atrás. Na realidade, ele é filho da Clemilda. Mas ele, em 10 palavras, 8 ele fala porque painho. Né? O Gerson deve ter sido um bom pai, né? E que ele até herdou os dotes musicais. Né? A Clemilda, ela saiu daqui sem o objetivo de ser cantora e, de repente, para matar o tempo, como a gente diz, ia assistir um programa de forró, porque o ônibus para o bairro que ela morava só tinha de 7 da noite, e ela largava de 3 da tarde. Aí, de tanto ela andar nesse programa, o apresentador disse: menina, você canta? Ela: não, você dança não, você compõe não. Você tem coragem de cantar amanhã? Não parou, só parou de cantar quando morreu. É a mãe do Robertinho. Aí o Renanzinho, essa passagem você estava presente, não ia Senador, ter o São João de Maceió, ele era governador, a gente fez aquela ida ao palácio, terminamos entrando, indo parar lá no gabinete, ele recebeu gentilmente a gente, tocou triângulo, cantou, né? E no final você e eu ficamos com a principal tarefa, em 17 dias, fazer o São João de 2017. Está lembrado? Verdade, o abacaxi que a gente pegou. Olha aí com a nossa secretária de Cultura. E com o Inácio, o homem do Piranhas, né? Nossa secretária que está... É a única secretária. Eu já chamei ela para vir no programa, ela disse: deu um tempinho e tal, porque ela tem um particular, ela é a única secretária que está ficando, eu acho que vão ser agora 12 anos, né? 12 anos com a política que ela vem desenvolvendo de cultura, sempre, né, com o prestígio que ela tem junto ao governador, os governadores que foram eleitos, né? Sempre aportando recursos, lei de incentivo. Né? É muito legal ver a Melina Freitas à frente da cultura alagoana e fazendo com que a cultura aconteça. Ela tem feito isso. Parabéns, secretária. Está de pé o convite, viu? Venha aqui. O deputado Inácio já veio, o seu pai, o desembargador Washington já esteve aqui também. Só falta você. Agora só falta... Vamos cantar aquela música. Agora só falta você. Vamos lá, vamos à próxima. Próxima foto, ó, essa aqui. Essa aqui. Eu acho que é.
Eliezer, Tá meio. Isso! não é, agora, é o Eliezer, é o Genário, se eu não me engano, eu e Genário, o é. de Carne. É. O Enio Não, Lins. é o Enio. Acho que É tá o aí Enio também, não. Lins. Ah, foi É, aquela exposição que também nós trabalhamos junto lá no Museu da Imagem e do Som, sobre os 100 anos de Gerson é verdade. Filho. É o camarada. É verdade, é verdade. É verdade. Aí o Aí já em Paulão, tempos né, veio. pandêmicos, deputado Paulão, Já. amigo da cultura, viu? Deputado Aí Paulão. um bom Amigo, parceiro da cultura, sempre está ele já está sendo a sempre investindo terceira em emenda emendas. parlamentar, viu, Paulo? A terceira parlamentar, recebemos mais uma outra esse ano para manter o palco móvel. É a, é a forma que a gente tem se mantido, é com a ajuda assim, tão importante que eu não sei nem definir que palavra eu diria, essa contribuição que o Paulão está dando para o forró se manter no que. Fala um pouco do palco móvel. Fala um pouco do palco móvel. Como é esse projeto? É um projeto que já está no quinto ano, já são 5 anos de palco móvel. O Vinícius abriu um edital de 90 mil para cada entidade representativa dos segmentos. Coco, frevo, tá? A gente optamos por um projeto diferenciado. Foi fazer o palco móvel. Uma estrutura que o dinheiro era pouco, mas por que não fez com um caminhão? Porque o dinheiro não dava. Era só 90 mil. A gente fez o palco, compramos o som, equipamos, e ainda se fez 28 shows com esse dinheiro. Quando a gente trabalha com honestidade, o dinheiro rende. O dinheiro consegue sobrar. Então, nesse período, a gente fez o palco móvel, que está com 5 anos, mas o palco móvel não é só o show na praça. A gente faz geralmente aos domingos lá na Pajuçara. Né? Mas a gente também tem ido, uma coisa principal, é a escola. É levar tudo isso que a gente está conversando aqui para dentro da sala de aula, para professores, para alunos, e isso tem sido talvez mais importante do que as apresentações, porque em muitas delas o menino pega o zabumba, começa a ir batendo, o chechel, com aquele jeitinho dele vai, e termina o menino até tocando zabumba no final da tarde ou da noite, quando a gente vai, manhã ou tarde ou noite, a gente tem feito muitas palestras com esse recurso dessas emendas parlamentares. E a Vamos lá, mais foto. resposta. Vamos mais foto. Vá falando que a gente vai exibindo foto. Vamos lá. Olha essa aí. Eita! Aqui, Com Lula, olha. né, foi quando o Lula teve para discutir com nós, que fazemos a cultura em Alagoas, e parte dos compromissos dele ele já está como a volta do Ministério da Cultura, a recriação do Ministério da Cultura, nós estivemos prestando nossa solidariedade a esse grande brasileiro e essa figura que teve um papel muito importante, eu acho que vai ter, para que a cultura tenha mais espaço. Ter mais espaço quer dizer que precisa não só de dinheiro, precisa de apoio, precisa de incentivo. Então, acho que a gente foi entregar um documento pedindo a volta do Ministério. E eu presentei o Lula com esse chapéu, que ele tem andado por um bocado de canto do Brasil, andou na campanha com esse chapéu recebido aqui em Alagoas. Transformou-se até, quando ele vinha para o Nordeste, sempre estava com esse chapéu. Aí o governador Paulo Dantas, que se reelegeu, é o nosso governador atual, e espero muito que ele abra recursos para a cultura. Eu acho que essa coisa que tem aí, tentam chamar de forró, que forró, para mim, é aquilo que está definido dentro do marco do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, que definiu no dia 13 de dezembro de 2021, né, qual era, o que era forró e seus
ritmos, né? Vamos falar assim, né? As matrizes do forró. Então, o que é forró? Forró é chachado, é baião, é coco, é, é o arrasta-pé, é a quadrilha. São esses ritmos que compõem o forró. Eu acho que a gente tem que brigar, estamos brigando. A associação aqui fez algumas reuniões com o IFAM e continuamos lutando, não só para que o forró seja patrimônio, mas as salvaguardas. Essa palavra bonita é que a gente precisa ver em prática. São as salvaguardas que vai ser necessária para ser regulamentada para que o forró ele tenha aquilo que merece, respeito. Porque o forró foi quem assentou o nome do Nordeste. Porque antes do Olha aí, vamos forró parar nessa era... foto. Essa aí é a sua companheira, né? Não, essa aí é a grande Não. Anastácia. Essa Ah, é aqui a é a Anastácia. Anastácia. A Anastácia. Ah, Isso foi no Fórum do Forró, lá em João Pessoa. Né? A Anastácia foi esposa de Dominguinhos, né? Eu só quero um isso. amor e acabe o meu sofrer. É a grande Anastácia. É E, amiga nossa. Essa aí é a Floraci Cavalcante, a dama do rádio Flora, sim, o alagoano. nome do rádio. Grande Floraci. A mulher de fibra, né? E esse cabo aí do seu lado parece que sou eu, né? Um do Fale lado com e o do essa outro é o aqui. Chico. Agora aqui tá com um negocinho no ar, logo cobrindo a sua cara. Vai. O Não, outro quem é? O mas Chico, na né? televisão sai direito. É o Chico de Sai Assis, é o direito. Chico de Assis. A Passe Chico essa de aí, Assis. passe essa foto que não é importante, não. É mais importante que a Lessa do Chico. Vamos lá. Ó, Lessa, veja bem, outro projeto muito importante, porque eu falando isso, eu vou me reportar agora a uma passagem que eu tive com o famoso Tororó do Rojão, que eu era muito bem. Você conhece, era amigo dele também, eu era grande amigo dele. E uma vez, quando eu estava lá na Fundação de Cultura, eu estava dirigindo lá, e o Tororó chegou no Natal. Aí disse, eu não tem um show aí pra mim, não. Eu digo, oxe, Tororó, tu quer cantar em toda uma festa que tem no Natal? Ele disse, rapaz, forrozeiro não só come no São João, não. Forrozeiro come no Natal, no Carnaval, então em todo jeito tem que comer. Então, arranja um show pra mim aí. Aí a gente, e ele fez uma música linda até de Natal, a gente disse, pelo menos faça uma música de Natal. Aí ele fez, a gente botou ele lá. Mas você tem um projeto que é muito importante para o Carnaval alagoano, que é o Bloco dos Forrozeiros. Me conta um pouco da história dele e também me diz como é que vai ser esse ano. Ou se vai sair, como é que. Me conta aí como é que está o Bloco Bloco dos Forrozeiros. Olha, o Bloco Forrozeiro, ele surgiu dentro de uma visão de que era necessário que a gente ocupasse espaço. Porque os forrozeiros vivem muito escondidos. O Tororó tinha razão. O forrozeiro come o ano inteiro. Ele não vive só do período junino, como alguns tentam aprisionar o forró a isso. E às vezes ainda pior, bota essa porcaria, me desculpe, e tira um artista do forró, do São João, e vejo o exemplo de Caruaru. Aqui, Maceió, também, aqui é um pouco menos, porque a gente consegue resistir ainda, estamos tendo força para resistir. Mas tem horas que a gente espera, eu acho que a coisa não vai dar certo. Então, o carnaval, dentro de uma visão histórica, no passado, o carnaval era feito com sanfona. O ritmo que deu origem ao carnaval é o mesmo que deu origem ao forró, o arrasta-pé. Se você olhar a musicalidade do arrasta-pé e do frevo, você vai ver que a diferença é muito sútil. E há uma diferença maior que entre os metais. Os metais deram aquela fervura, como dizia Capiba, né?
Então a gente resolveu fazer o Bloco dos Forrozeiros para ocupar um espaço e criar um público, seguidores do forró. Isso é a realidade, foi essa. E tem dado certo. Lessa, e parece que nesse carnaval tem um componente diferente. Aliás, diferente não, vocês sempre fizeram homenagens, mas esse ano eu vi que até fui convidado, e me desculpo aqui, até porque não pude estar em virtude de uma virose que ainda me acomete aqui, eu estou meio rouco, inclusive, peço aí aos telespectadores que me desculpem um pouco a voz aquela voz de aranha raspando aqui na goela, mas vocês fizeram uma coisa muito legal que foi a homenagem e uma música que foi feito um concurso para a música. Conta um pouco isso para a gente concluir aqui a nossa entrevista e falar um pouco, falamos do carnaval, que já está às portas aí de começar. Como foi essa homenagem? Que música foi escolhida? Como é que vai ser? Como a gente está no período de carnaval, eu já vou começar a minha transformação. Vou vestir aqui a camisa do bloco. Ah, muito bem. Essa é o Forrozeiros na Folia, que esse ano está homenageando a chegada da música nordestina, ou da música sertaneja para nós. A gente fala sertão, a gente pensa que é o semiárido, mas sertão é o que vem do interior, que está além mar, né? A nossa homenagem é a Jararaca, que chegou em 1922 no Rio de Janeiro e que rapidamente ele conquistou o povo carioca e o povo brasileiro. Chegou formando um grupo com os turunas pernambucanos e nos turunas já ia no pacote o Ratinho, tocando do saxofone. E eles se separaram e formou a dupla Jararaca e Ratinho. Brigavam muito, sempre atavam e reatavam, como diz o nordestino, as amizades, mas nunca deixaram de ser amigos. E esse ano a gente está homenageando ao grande Jararaca, que é o percussor, na realidade, do Baião, que chegou em 1922 com o Baião lá mostrando para o povo. Então, esse é a nossa homenagem desse ano, uma homenagem justa, né, e merecida, porque ninguém fez mais pela música popular brasileira que Jararaca. E às vezes ele é tão esquecido na nossa terra também, que a gente só conhece o Jararaca de uma música, Mamãe Eu Quero. Jararaca gravou cerca de 186 discos de 78 rotação. Jararaca foi o homem que, em 1915, em Delmiro Gouveia, formou o primeiro grupo de teatro do sertão, né? Foi o caba que levou a música brasileira a Broadway, nos Estados Unidos, que Bing Crosby gravou, que Carmen Miranda gravou e que ainda hoje é a referência do carnaval, Mamãe Eu Quero. Então, eu acho que esse alagoano merece todas as honrarias dessa terra. E aquilo que a gente pode fazer, a gente faz. Então, esse ano, essa homenagem é a esse grande alagoano que somente tenho encontrado pessoas que dizem: eu vejo falar tão mal de Alagoas, mas eu não sabia que esse homem nasceu em minha terra. Ainda hoje tem milhares ou milhões de pessoas que não conhecem esse patrimônio como sendo seu também. Então, esse Jararaca, né, que marcou a história da música brasileira, ele é o nosso homenageado com todas as honras, seja o cidadão político, que ele também era político, em 1964, quando o Exército chegou no Rio de Janeiro, ele resistiu com a Rádio Nacional no ar, ele, Oduvaldo Viana, o Paulo Gracindo e outros. Ele que em 1935 também, naquele movimento da Intentona, ele também foi preso pela ditadura na época do Getúlio Vargas. Então o Jararaca ele não era só o compositor, não era só o artista, mas era um homem que dignificou a história dos alagoanos.
Então é essa homenagem que a gente não poderia jamais esquecer. É isso, Lessa. Olha, muito obrigado pela tua participação aqui no programa. Mais que uma participação, mais que uma personalidade que você é da nossa cultura, nós tivemos hoje, o nosso telespectador está tendo hoje a oportunidade de presenciar de assistir, né, aqui pela TV Assembleia, uma verdadeira aula sobre a música popular brasileira e a música popular alagoana, em particular o forró. Nós agradecemos muito a você, queremos encerrar essa entrevista, queremos ouvir as suas palavras finais e... Só quero saber qual o dia que você está no Misa. Qual o dia que você está no Misa? Todos os dias. Todos os dias estou, então... a partir das 10, 9 horas até 16 horas estou lá. Eu não gosto de me comprometer com nada dia de segunda. Mas terça-feira, não só você, mas todos os companheiros lá do Misa vão receber o brinde do nosso forrozeiro na folia. É essa a camisa desse ano. Olha aí. Forrozeiro além de tudo, além de pesquisador, é modelo também, ó. É modelo, o nosso Lessa. Um pouquinho de cada coisa. Nós fazemos de tudo pela cultura, não é, Lessa? Então, muito obrigado, Lessa. A gente está encerrando agora mais um Personalidade. A gente deixa aqui o convite para você, nosso telespectador, que vá lá para o Carnaval, vá lá conferir isso que o Lessa disse. Eu já estive lá no bloco, né, dos Forrozeiros na Folia, é maravilhoso. Olha, não tem igual. Então, quando você ouvir na programação os Forrozeiros de Alagoas, da Folia, vão sair tal dia, não perca. Não perca. Vá para lá, esse ano, porque... Esse ano, todas as 9 músicas que concorreram, todas elas vão fazerem parte do repertório do bloco. Maravilha, maravilha. Então, nós aqui da TV Assembleia vamos nos despedindo de você, pedindo a você que assista às nossas reexibições. Um beijo no coração de todos, até uma próxima entrevista.